começou, como já é sabido, com a Constituição de 88, que até então era vedado ao servidor público participar de organização sindical. A partir de 88, foram surgindo sindicatos dentro do serviço público, a exemplo da Universidade Federal, a Universidade dos Servidores Públicos Federais, que era do Estado, do Sindicep, e a gente foi levado a fazer essa discussão num momento altamente atípico. Nós fomos convidados para participar de uma reunião na sala de sessões do TRE e estava todo mundo, todo o TRE praticamente estava lá presente e a gente não sabia o que era. Foi quando o diretor-geral falou sobre a possibilidade de criação de uma associação do TRE, de servidores do TRE. Houve o concurso de 89, o grande concurso na época, que entrou mais de 100 pessoas dentro da Justiça Eleitoral. E a gente teve a necessidade de fazer essa democratização da discussão e aí, inevitavelmente, a gente ampliou para todo o serviço público, de uma maneira geral, e o judiciário estadual, que era do nível federal. E a gente terminou, fazia debates, fazia várias palestras com vários servidores, vários parlamentares dentro do TRE. E a primeira opção foi criar o Sindicato da Justiça Eleitoral, já que não havia interesse do pessoal do TRT e da Justiça Federal e da Justiça Militar. E aí nós criamos o Sindijuse, era o Sindicato de Servidores da Justiça Eleitoral de Pernambuco, e daí nós começamos a discutir, depois de criado, nós fomos atacando o que a categoria precisava. Sem dúvida nenhuma, o grande fato era o nepotismo, que isso, de uma certa forma, aglutinava e unia toda a categoria, porque era uma coisa abusiva, a prática do nepotismo dentro do judiciário. E depois da criação do Sindijuse, nós começamos a discutir a criação de uma federação, porque a gente tinha consciência de que a coisa não se desenvolvia aqui em Pernambuco. Tudo levaria para Brasília, que não tinha os tribunais superiores. E nós fomos para lá e participamos do primeiro Congresso Nacional dos Servidores da Justiça Eleitoral. Com esse coletivo, fazer uma discussão ampla, depois, em 90, a gente já estava sempre criando alguns fatos, algumas reuniões. Em 91, aí se estabeleceu já a coordenação, que com meses depois a gente já estava também com uma discussão paralela já com a coordenação nacional, criando essas estruturas para a entidade, para a formação da entidade. E em agosto de 92, aí sim, culminou com um congresso de criação do Sintrajuf, que em seguida fez já em dezembro, no mesmo ano, a gente já participou ativamente da criação da nossa federação. Então a gente teve assim, uma inserção muito grande na criação, na preparação da base para o Sintrajuf ser o que é hoje. Então hoje, depois de 30 anos, nós temos uma organização respeitada. Mas eu me orgulho muito de ter ajudado a construir o Sintrajuf Pernambuco, participando da sua Assembleia de Criação do primeiro Congresso dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Pernambuco, no ano de 1992. Já são 30 anos de história, né? Uma história com alguns meses a mais do que a própria FENAJUF, mas que consolidou, que ajudou a criar uma federação nacional de luta, de organização, enfim, e que foi importante para que a gente conseguisse encaminhar muitos pleitos da categoria. Cheguei aqui no sindicato, no Sintrajuf, em 1993, mais precisamente no dia 3 de fevereiro. Estou há 29 anos e, dentro desse período, passei por todas as gestões do Sintrajuf, desde a primeira até a atual. E com eles houve assim, um crescimento, né, da minha parte,
por conta de todo o processo de construção do próprio sindicato, né? Através das lutas da categoria e das lutas nacionais, que o Sintrajuf ele não só participa e participa das lutas específicas da categoria judiciário, como também das lutas nacionais, né? E tiveram ao longo desse período várias lutas. Primeiramente, eu destacaria a questão do nepotismo, que foi muito marcante e foi uma fase muito difícil para o Sintrajuf. Na época, em todos os setores do judiciário, havia pessoas que eram indicadas para cargos, né, de remuneração elevada que não eram do quadro. Eram pessoas ligadas por vínculo de parentesco com o presidente de tribunal, enfim, com o staff, né, a direção dos tribunais. Então, esse nepotismo era alguma coisa que realmente incomodava a categoria, porque a gente percebia que o nepotismo criava um grande empecilho para que você tivesse uma carreira realmente atrativa, né, para os servidores, sendo que os principais cargos eram ocupados por pessoas que nem sequer tinham concurso público. Então essa foi uma luta muito grande, uma luta que nos colocou, inclusive, em debate aberto. Na própria imprensa, inclusive, a gente tinha textos publicados na imprensa contra o nepotismo. E nesse momento, curiosamente, a gente conseguiu um ponto de aliança com o movimento associativo da magistratura, né? Então foi um momento em que servidores públicos e magistrados se uniram contra o nepotismo, né? E a nossa luta, ela aí teve realmente um resultado positivo, né? Através, primeiro, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que não era possível que existisse nepotismo de qualquer maneira, né? Um nepotismo direto ou cruzado. E foi uma vitória muito grande a decisão do Supremo, que para a gente consolidou toda uma trajetória, né? A gente sofria resistência muito grande dos tribunais. A resistência maior que vinha dos tribunais, como nós estávamos acobertados, né, pela estabilidade sindical e pelo fato de a gente ter a liberdade, né, de sindical, que já estava consolidada ali com a própria Constituição de 88, mas os tribunais eles faziam um trabalho indireto de perseguição, né? Eles perseguiam a categoria na base, por exemplo, ameaçando servidores de perder os seus cargos comissionados. Recebemos ligações de ameaça, de morte, inclusive, né? E a gente, inclusive, pediu proteção policial, que nos foi dado durante o período, mas pouco tempo, mas tivemos proteção policial e isso realmente é um registro que tem que ser feito. Nós tivemos uma situação porque um dos maiores segmentos do Poder Judiciário, enquanto quantitativo, é o trabalhista. E esse foi ameaçado no governo FHC de extinção, né? Então foi uma grande mobilização, né, capitaneada pela FENAJUF, e nós conseguimos reverter. Agora, a grande vitória com relação à Justiça do Trabalho foi nossa luta contra o juiz classista, né, que era uma coisa imoral, né, e prejudicial ao judiciário. Então nós batalhamos e conseguimos extinguir o juiz classista. Se você é um servidor público de carreira, como é que você pode votar num projeto que quer o Estado mínimo do mínimo, né? Você precisa ter um Estado forte, um Estado que represente os interesses, né, e atenda o clamor da população, principalmente dos mais carentes. Eu iniciei
na direção do sindicato em 96, né, como diretora de sindicalização, e no processo, né, de participação junto com os demais colegas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, né, considerando que o órgão que eu participava era um órgão muito participativo, né? O órgão que eu faço parte era muito participativo, a Justiça do Trabalho efetivamente estava sempre nas mobilizações e nós tínhamos uma participação efetiva junto com a categoria e isso me colocou na situação de dirigente, né? A partir de uma discussão com os demais companheiros, né, que fundaram o nosso sindicato, que alguns inclusive continuaram nessa direção, outros saíram, e foi o meu primeiro mandato como presidente em 97. Em 96, a categoria iniciou uma luta muito importante, que foi seu primeiro plano de cargos e salários, né? Foi na minha primeira gestão, ainda como diretora de sindicalização. E isso possibilitou com que a nossa categoria se tornasse mais aguerrida, né, com ações mais coletivas. A nossa categoria ela manteve uma luta muito intensa, né, em decorrência dos desmandos do governo Fernando Henrique, né? Então foi muita luta contra o Plano Real, né? A categoria sem reajuste salarial. Nós realizamos várias paralisações. Até lá, né, a categoria ficou sem reajuste salarial, né? Foram em torno de 5 anos sem reajuste salarial nesse período. Em 2003 foi o primeiro governo Lula, né? E nesse governo Lula nós tínhamos a esperança de que muita coisa pudesse vir a mudar e com certeza teve muitas mudanças não só para o servidor público, mas para o serviço público. Teve uma ampliação de cargos, né, para todo o serviço público, né, muitos concursos públicos, contratação de servidores, melhorias na qualidade de trabalho. Eu entrei nessa leva na categoria junto com vários da minha geração, né? A gente entrou nesse concurso do TRE do Rio Grande do Norte em 2006, muita gente, aqui também em Pernambuco, 2005 entrou muita gente. Foi aí que se formou o quadro no interior da Justiça Eleitoral, foi aí que se expandiu a Justiça Federal para várias cidades que não existia, né? Nem existia a Justiça Federal, e também as outras justiças tiveram um fôlego aí, né? Não cessou a luta, né, por reposição salarial e tal, mas de largada o governo Lula representou aí uma abertura de portas para a retomada da reconstrução do serviço público e de expansão desses serviços. 2015 foi um ano muito especial para a categoria, né? Foi um ano em que reputo ter acontecido a maior mobilização que a categoria já teve em toda a sua história. Foram mobilizações assim, homéricas, né? Tomamos várias vezes o gramado do Congresso Nacional, aconteceram caravanas gigantescas para Brasília, aquela luta por um aumento, né? Uma reposição salarial que julgávamos ser capaz de minimizar todas as perdas que nós temos tido, né? Era na época a presidente Dilma, né? Foi o fato do Congresso, a gente ter aprovado no Congresso Nacional, né, a reposição salarial que a categoria tanto almejava e a presidente Dilma ter vetado. E aí uma grande mobilização para derrubar esse veto. Ou seja, então a gente lutou para o Congresso aprovar em 2015 a reivindicação da categoria, a reposição salarial. Como eu falei, uma grande mobilização nacional com grandes caravanas. O Congresso Nacional aprovou, a presidente Dilma vetou e num processo de derrubada do veto também continuou uma grande mobilização. E para nossa surpresa, o veto não foi derrubado por muito pouco. Olha, eu esperava que depois de 2015, né, com o golpe, para mim foi golpe,
e que o governo Temer assume e começa a fazer reformas, né, reformas gritantes. A gente tinha ainda a lembrança da mobilização do Morros, pensávamos que ainda a briga deles seria maior ainda. Quer dizer, eles estavam com muitos deles, com uma estrutura do sindicato, né? E não fizeram absolutamente nada, não discutiram a reforma. Então a briga do Morros foi mais partidária, terminou sendo muito mais partidária do que a questão sindical. Desde 2016 ali, quando sacaram do poder uma presidente legitimamente eleita, e nós, enquanto sindicalistas, nós entendemos que havia um propósito ali desde aquela época, e foi exatamente depois da concretização do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, que de lá para cá, nós sindicalistas só amargamos desesperos e perda de direitos na nossa classe de servidores. Logo ali em 2016, eles, naquele período logo, fizeram um grande assaque na classe trabalhadora, quando eles praticamente destruíram as conquistas que o pré-sal tinha como meta para os ganhos na área da educação e da saúde. Em 2017 veio a reforma trabalhista, que só fez tirar direitos e mais direitos dos trabalhadores. Nossa movimentação resultou na eleição, né, na nossa chapa, de que aquela movimentação, né, ela era mais do que tirar uma presidente que tinha críticas, né? Era para impor uma agenda toda, que depois foi até redigida, né, por Temer, pelo PMDB e pelo PSDB, chamada Ponte para o Futuro, né? Que é uma agenda que retomava o governo Fernando Henrique com radicalidade, né? Era uma agenda neoliberal muito agressiva. A gente tinha essa compreensão. Isso não significa que não tínhamos críticas ao governo Dilma, né? Inclusive, participamos da greve, né? Temer acabou entronado, né, entronizado com essa agenda debaixo do braço, legitimada, né, com muita força pelo Congresso, né, que já era um Congresso conservador, e com muita pressão da mídia para aplicar essa agenda, né? Que o que só aconteceu depois disso foi se provar que era uma agenda altamente deletéria, né, para o povo como um todo, para a soberania, para a economia e para o serviço público, né? Tivemos o Ocupa Brasília, mais de 100 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas, né, em Brasília, já no governo de Michel Temer, né? E não só nossa categoria, mas dezenas de outras categorias tiveram presente lutando contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, né? Isso mostra que a unidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, independente da categoria, é um dos caminhos importantes, né, para que possamos vencer os ataques que nós estamos sofrendo, tanto no serviço público como na classe trabalhadora em geral, né? Com a eleição de Bolsonaro, né, já estava meio que dado ali, né, o desenho do governo, que seria, como ele próprio anunciava, né, autoritário e ultraliberal. Bolsonaro consegue radicalizar a agenda de Temer. E de largada ele já começa ali com pequenos projetos que tentam atacar o financiamento dos sindicatos. Ele tinha visto a grande reação do conjunto das centrais sindicais e dos sindicatos à proposta de reforma da Previdência do governo Temer, né? Então ele dá largada no governo com isso, né? Com a tentativa de desfinanciar os sindicatos. A gente sofreu aqui no Sintrajuf duramente isso, inclusive. Grande parte da categoria saiu da folha de pagamento, né, dos sindicatos. O sindicato ficou sem arrecadação por um tempo, né, tentando e com receio de adotar projetos e tal que tinha planejado. E a primeira entrevista de Bolsonaro na televisão, que eu acho que é o SBT, já nos primeiros dias de janeiro, ele já anuncia a intenção, né, a proposta do governo ali de extinguir a Justiça do Trabalho. E aí já não é de cortar orçamento, nem de restringir, nem de desmontar, é de extinguir a Justiça do Trabalho. Então isso ele botou as ferramentas, abriu a caixa de ferramentas, como se diz, né? E já em seguida, né, emendando com esse conjunto de medidas pequenas iniciais, ele pauta uma reforma da Previdência que é altamente lesiva, assim, né? Nós estamos passando pelo pior governo, né,
das nossas vidas, né? Pelo menos do período em que eu me tornei sindicalista. É um governo de retrocesso, um governo que não só retirou direitos dos trabalhadores, mas retirou parte da soberania do nosso país. É um governo que matou vidas, mais de 600 mil vidas, e um governo que dissemina, né, a raiva, o ódio. Então, a nossa categoria, durante todo esse governo Bolsonaro, ele não recebeu nenhum tipo de reajuste. E nós temos que nos unir, né, para que nós possamos retomar as nossas reivindicações. Nós tivemos uma vitória da nossa categoria no final do ano passado, que conseguimos barrar a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Mas nós não conseguimos implementar o nosso reajuste salarial. Então, a nossa categoria tem uma tarefa muito importante, que é se unir mais uma vez, retomar as nossas lutas, eleger um governo que possa trazer para o nosso país mais direitos, mais trabalho, soberania, emprego, para que a gente possa, né, ter dias melhores no nosso país. Os estudiosos e especialistas afirmam que desde a redemocratização esse é o momento pelo qual passamos mais grave, com maiores retrocessos no campo político, econômico e social. Isso tem nos atingido diretamente. Para início, para eu listar alguns, reforma administrativa, que nós temos feito uma luta hercúlea para impedir, temos conseguido impedir. E a pandemia foi muito grave, né? Os números do Brasil mostram a catástrofe que foi a pandemia aqui, com todo o negacionismo, né? Muitas perdas, e a gente teve que trabalhar muito para dialogar com a administração, sensibilizar para que houvesse um máximo de cuidado e proteção aos servidores, a vida e a saúde dos servidores, né? Para que a gente tivesse um mínimo de perdas durante esse período. Pautas mais específicas, como o plano de saúde, que a gente tem atuado bastante para melhorar os planos de saúde dos nossos tribunais, os locais de trabalho também, que a gente também tem tido uma atuação importante nesse quesito, e a defesa da democracia, né? Os ataques que vem sofrendo o sistema eleitoral, o funcionamento da justiça eleitoral e os servidores da justiça eleitoral, e a gente tem feito um trabalho importante para que haja uma conscientização e impedir que haja esses ataques. Sem o sindicato, não haveria nenhuma conquista e nenhum direito dos servidores públicos, que em última análise são garantias para os cidadãos. Nenhum direito que nós temos foi dado por graça, por liberalidade, por boa vontade, concedido. Todos foram frutos de muita luta, né, de muito engajamento, de muita mobilização ao longo do tempo, e quem organiza esses movimentos, quem organiza essas mobilizações são os sindicatos.